Às vezes, você precisa abandonar a fantasia e encarar o difícil e árduo mundo real. Olá pessoal do canal Quer Que Eu Resenhe? Na resenha de hoje, a gente vai falar sobre a banda alemã Blind Guardian, mais especificamente sobre o álbum Imaginations from the Other Side. Esse foi o primeiro álbum que eu ouvi do Blind Guardian. É o álbum que me fez gostar da banda, procurar saber mais sobre os caras e fiquei muito fã da banda. O Blind Guardian é uma banda de power metal, então obviamente esse álbum aqui, como é característica, né, das bandas de power metal, vai trabalhar com a questão da fantasia. A história desse disco aqui é o seguinte: você tem uma pessoa tentando se livrar da fantasia, tentando encarar a realidade do mundo, deixar a fantasia de lado, mas ela enfrenta aí algumas dificuldades. Você observa bem, né, na capa do disco, você tem um espelho num quarto, e esse espelho funciona como um portal que liga o mundo real, representado pelo quarto, com o mundo da fantasia, e faz também o contrário, ele liga o mundo da fantasia com o mundo real. Tem até aqui um rabo, que provavelmente seria o rabo de um dragão, né? Um dragão que é uma criatura mítica, né, do mundo da fantasia, saindo da fantasia e vindo para o mundo da realidade. E aí a gente vai ter ao longo do disco, né, uma série de referências aí a obras literárias que lidam aí com esse tema de fantasia. O Blind Guardian ele é de 1984, de Krefeld, na Alemanha. Antes de ter o nome Blind Guardian, a banda se chamava Lucifer's Heritage e depois se tornou Blind Guardian. O estilo da banda é o power metal e, segundo os estudiosos aí dos diferentes estilos de heavy metal, a primeira vez que a gente tem uma canção que apresenta elementos de power metal seria a canção Kill the King, da banda Rainbow, de 1978. Aliás, se você não conhece o Rainbow e se você curte, né, rock dos anos 70, fica aí a dica, cara. Procura informações aí sobre o Rainbow, que é uma banda muito legal, uma banda que, entre outras coisas, tinha Ronnie James Dio cantando, né, e tinha lá o Rich Blackmore também, então é uma banda muito importante aí na história da música. E as características, né, do power metal é um andamento acelerado, vocais limpos com timbres altos e agudos, e a galera atribui ao Helloween como a banda que popularizou o gênero pelo mundo, então seria uma espécie de pai do power metal. Por falar em Helloween, o Kai Hansen, que é um personagem importante no Helloween, no Gamma Ray e no Iron Savior, ele se interessou muito no início lá pelo trabalho do Blind Guardian, e ele ajudava os caras, fazia back vocal lá no início dos trabalhos. A formação aqui do Blind Guardian, lembrando que é uma banda alemã, então o sobrenome dos caras é um pouco difícil ali de falar. Tem o Hansi Quark no vocal, vocal e baixo, tem o André Albright na guitarra, o Marcus Zippan, também guitarrista, e o Thomas Stauer na bateria. Atualmente Frederick Emick faz a batera da banda. O álbum é de 1995, né? E o grande responsável aqui pelo álbum, né, pela produção do álbum, é o Flemming Rasmus. Ele é um produtor musical bem conceituado. Ele foi responsável, por exemplo, por 3 dos 4 primeiros discos do Metallica. Ele só não produziu o primeiro álbum, Kill 'Em All, mas os outros 3 álbuns, do segundo ao quarto, o Rasmus estava lá na produção. O disco conta também, né, com a participação ali nos back vocals do Ronnie Atkins, do Pretty Maids. Ronnie Atkins, que infelizmente ele atualmente luta aí contra um câncer. E a crítica aceitou o disco de uma forma muito legal. A revista Rock Hard, por exemplo, deu 9,5 para o trabalho em 10, e o AllMusic deu 4 estrelas em 5. E a revista Loudwire, a revista americana, ela fez uma lista com os 25 álbuns mais importantes da história do Power Metal, e em primeiro lugar não ficou o Blind Guardian, em primeiro lugar ficou Keeper of the Seven Keys, da banda Helloween, o que faz todo o sentido do mundo, né? Já que o Helloween é tido como a banda que deu vida ao Power Metal, nada mais justo do que um álbum do Helloween ficar em primeiro lugar. Mas
o Imaginations from the Other Side ficou em segundo lugar. Então é um álbum muito importante mesmo na história aí do heavy metal, especialmente do power metal. Na edição que saiu no Japão, saiu um bonus track com a canção The Wizard, da banda Uriah Heep, a banda britânica lá dos anos 70. Se você não conhece Uriah Heep, fica a dica. Procura saber, a banda é muito, muito legal. Se você curte rock dos anos 70, você não pode deixar de conhecer. Aí depois o Blind Guardian lançou um disco só de covers, um disco chamado The Forgotten Tales, e aí eles acabaram colocando, incluindo aí a canção The Wizard, e colocaram outras canções também bem diferentes, por exemplo, Surfing USA, estava nesse disco de covers deles. Bom, o nosso disco aqui, né, ele tem 9 canções, e é legal que ele começa com uma canção chamada Imaginations from the Other Side, né, que apresenta uma série de fantasias e tal. E a última canção chama And the Story Ends. Então é como se você estivesse lendo um livro, né? Você abre e começa a ler sobre uma série de fantasias e no final a história termina. A primeira canção, Imaginations from the Other Side, ela faz referência a algumas obras literárias, né? Ela cita Mágico de Oz, O Senhor dos Anéis, Narnia, The Sword in the Stone, do T.H. White. Eu não sei se a gente tem esse livro em português, se tiver vai se chamar A Espada na Pedra e vai fazer obviamente uma referência ao Rei Arthur. E também Peter Pan. Nada mais justo, né, já que o disco fala sobre a dificuldade de abandonar a fantasia, do que citar ali o menino que se recusava a crescer. I'm Alive, a segunda canção, ela é baseada na obra The Sunset Warrior, do Eric Van Lustbader. É uma sequência de 5 livros, se não me engano, e eu não vi esses livros em português, eu acho que eles não foram traduzidos aqui no Brasil. Mas um outro trabalho do Eric, bem conhecido aqui, talvez seja as histórias do Jason Bourne, que não só tem em livros, né, mas como também no cinema. E A Past and Future Secret, que é baseado nesse livro que está aqui nas minhas mãos, o livro chamado The Once and Future King, que no Brasil se chama O Único e Eterno Rei. Ele é a obra do T.H. White, que reescreveu lá, né, as histórias do Rei Arthur. Então essa canção número 3 é baseada nesse livro aqui, nos contos do Rei Arthur. A quarta canção, chamada Mordred Song, é baseada num personagem chamado Mordred, que também está lá nas histórias do Rei Arthur. E a sétima canção, que é a minha favorita, a canção que eu mais gosto desse disco, é a canção chamada Bright Eyes. Ela é baseada num livro chamado The Never Ending Story, do Michael Ende, o escritor alemão. E aqui no Brasil ficou bem conhecida essa história por causa do filme chamado The Never Ending Story, que aqui se chama História Sem Fim. Provavelmente você se lembra, se você é um quarentão assim como eu, você deve se lembrar desse filme lá nos anos 80, ok? Então, esse disco, né, fala disso, cita uma série de fantasias, né, e fala da dificuldade aí que o personagem tem para se livrar dessas fantasias, como que essas fantasias ainda o perseguem. Bom, uma coisa bem interessante que o cinema faz e que os discos também fazem é o seguinte: por exemplo, às vezes você vai no cinema, você vê uma obra, você vê um filme que é baseado num livro, e aí você vai atrás do livro para você ler, né, ver como é que é a história. E às vezes você encontra isso também em canção. Às vezes você vai ouvir um disco e ele é baseado num livro, né, e você acaba correndo atrás para ver o livro, ver como que é as histórias. O Blind Guardian tem um disco, não é o disco do qual eu falei a respeito, esse outro disco aqui, ó, chamado Nightfall in the Middle Earth. Esse disco aqui, ele cita a obra do Tolkien, a obra chamada Silmarillion. E aí, cara, eu fui atrás do livro depois porque eu me interessei muito ouvindo a música. A música me fez querer conhecer lá o trabalho do Tolkien. Assim como o cinema fez, né, com O Senhor dos Anéis, boa parte da galera não conhecia, né,
a obra O Senhor dos Anéis e acabou conhecendo por causa do cinema. Então a música também às vezes ela faz isso, às vezes você tem um álbum que faz citações a obras literárias, né, e faz você correr atrás para você conhecer. E o legal é quando você escuta músicas em outros idiomas, né, especialmente em inglês, já que é a língua comercial do mundo, né? Eu acabei de falar de uma banda alemã, mas é uma banda que gravou em inglês, assim como, por exemplo, uma banda super famosa, né, o Scorpions, que é uma banda alemã, mas que precisa gravar em inglês para vender. E nos dias de hoje é muito fácil, né, cara, você ter acesso a letras de música, saber do que elas falam. Então, assim, é sempre importante quando a gente escuta uma música no outro idioma, a gente pesquisar, saber sobre o álbum, saber sobre o trabalho, porque às vezes a gente tem uma série de referências ali a outros trabalhos e faz com que a gente corra atrás e busca. Então, assim, música além de ser uma diversão, né? Obviamente, quando a gente vai ouvir uma música num outro idioma, se a gente não fala o idioma, a primeira coisa que atrai a gente é o ritmo, né? Mas mesmo depois que você começa a ouvir por causa do ritmo, é sempre importante procurar saber o que a letra fala, qual que é a história por trás do disco, né? Porque às vezes um disco às vezes vai te levar para um livro, o que é bem legal e bem bacana. Então, galera, um abraço a todos. Isso aí foi a minha resenha aí de um disco que eu gosto muito, o Blind Guardian Imaginations from the Other Side. Se você curte esse tipo de música e se você não conhece o Blind Guardian, recomendo a você que escute o disco Imaginations from the Other Side. Se você gostou do vídeo, deixa um like aí pra gente. Aproveite e se inscreve no canal, aqui no canal Quer Que Eu Resenhe, tem sempre uma resenha muito legal, muito bacana sobre discos. Ok, galera? Então um abraço a todos e até o próximo vídeo.